Olá amigos, meu nome é Bruno Sanke e eu estou gravando este vídeo para resumir o que foi discutido no terceiro encontro do grupo de estudos em Ser e Tempo de Heidegger. Eu tinha dito para vocês que eu estaria disponibilizando os vídeos dos encontros. Nós conversamos no grupo e achamos melhor não fazer assim. Achamos melhor manter os encontros normalmente entre a gente e compartilhar aqui no YouTube apenas um vídeo meu resumindo o que foi conversado. Então a gente vai manter isso de eu vir aqui e trazer um resumo do que foi discutido em cada encontro. No terceiro encontro, nós conversamos sobre os parágrafos 7º e 8º de Ser e Tempo. Eu já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Vamos lá para o vídeo. No 7º parágrafo de Ser e Tempo, Heidegger vai falar sobre o método fenomenológico, que é o método que ele vai estar utilizando na sua analítica do ser aí. Então, o método que o Heidegger vai utilizar para tratar da questão do ser é o método fenomenológico. Para a gente entender o método fenomenológico, a gente precisa retornar a Edmund Husserl, que é um filósofo alemão de origem judia, que é o pai da fenomenologia. Edmund Husserl, ele propôs um método a fim de retornar às coisas mesmas. Esse método começa, para a gente entender esse método, a gente precisa entender uma distinção que o Husserl faz entre a atitude natural e a atitude fenomenológica. A atitude natural é aquela atitude na qual nos encontramos no mais das vezes. É a atitude na qual nós não questionamos a possibilidade do conhecimento, mas nós tomamos vários princípios, ideias, preceitos, preconceitos, prejuízos como óbvios, naturais e dados. Um exemplo disso, por exemplo, quando eu estou aqui no mundo, assim, naturalmente, a gente tem vários preconceitos que a gente tem como se eles fossem óbvios e dados. A gente pode dar o exemplo da questão do papel da mulher. A gente pode achar que a mulher ela nasceu para ser dona de casa, ou que a mulher é mais fraca, ou que a mulher precisa ser sentimental, que a mulher é sentimental e que o homem é seco. E pode ser que a gente tome essas ideias, esses preconceitos que a gente tem, como se fossem óbvios, como se fossem naturais, a gente não questiona. É assim que funciona a atitude natural. Mas a atitude natural vai para além disso, ela toma alguns conceitos como óbvios e dados, não necessariamente são preconceitos no sentido negativo que a gente usa, mas são conceitos prévios que a gente tem sobre a realidade. Os cientistas, por exemplo, eles tomam vários conceitos como óbvios e dados, e por isso a gente pode dizer que o cientista ele se encontra na atitude natural. Por exemplo, quando o cientista está num laboratório estudando as relações de causa e efeito, ele está pressupondo, primeiro, que as relações de causa e efeito existem, e também ele está pressupondo que o mundo exterior está dado. Você não vê um cientista lá no laboratório, ele não vai parar e vai falar assim, nossa, será que esse laboratório, será que esse microscópio que seja, ou que ele estiver usando o instrumento ali, será que isso existe? Será que isso não é um gênio maligno me enganando? Será que eu não estou numa Matrix? Esses questionamentos não fazem parte do método científico. O cientista não questiona, ele simplesmente toma como óbvio e dado que o mundo exterior existe, que o mundo objetivo está dado, que existem relações de causa e efeito. Então, essas pressuposições, esses conceitos que são tomados de maneira óbvia e dada, fazem parte do modo como funciona a atitude natural. Já a atitude filosófica, ela faz o contrário, ou a atitude fenomenológica. A atitude fenomenológica é uma atitude questionadora diante da realidade. O Husserl vai se inspirar no Descartes. Quando você pega o Descartes, ele fala assim, olha, a gente não pode partir de conceitos e ideias que a gente tem como se elas fossem óbvias e dadas. A gente precisa passar todas essas ideias pelo crivo da dúvida. E aí o Descartes vai propor uma dúvida metódica, um questionamento metódico, para que a gente alcance um tipo de certeza que seja indubitável. Então ele vai questionar, olha, será que meus sentidos estão me enganando? Será que eu tenho como ter certeza que o mundo exterior é real? Porque pode existir um gênio maligno me enganando, isso ser tudo fantasia da minha mente. Né? Pode ser que eu esteja vivendo numa Matrix, se a gente fosse usar uma linguagem hoje, assim, né? Então, o que acontece?
O Descartes, ele propõe uma espécie de dúvida metódica que nos permita questionar os nossos conhecimentos. E por isso o Descartes não está mais na atitude natural, mas na atitude filosófica, na atitude questionadora. E é inspirado nisso que o Russell vai propor para a fenomenologia um tipo de questionamento das coisas que ele chama de suspensão fenomenológica, que é baseado numa palavra grega, que é epoké. O que seria a epoké ou a suspensão fenomenológica? A suspensão fenomenológica consiste em pegar nossos conceitos, nossos juízos prévios, nossas ideias, nossas concepções de mundo e colocá-las fora de circuito. Não significa eliminar as nossas concepções, nem negá-las. Significa simplesmente deixá-las um pouco de lado. Então, assim, ao invés da gente partir de vários preconceitos, de vários prejuízos, de várias preconcepções para entender o fenômeno, a gente vai pegar os nossos preconceitos, os nossos prejuízos e as nossas preconcepções e colocá-las fora de circuito, colocá-las entre parênteses. Não consiste nem em negá-las, nem em afirmá-las. Significa simplesmente deixá-las um pouco de lado para que a gente possa contemplar o fenômeno por si mesmo. Então, o primeiro passo do método fenomenológico consiste na suspensão fenomenológica. Isso tem muito a ver com o que o Heidegger chamou no parágrafo anterior que a gente conversou, que é o parágrafo 6º. Tem a ver com o que ele chama de destruição da história da ontologia, que seria não partir das concepções historicamente formuladas e sedimentadas sobre o ser. Então, quando a gente vai pensar no fenômeno do ser, se a gente quer fazer isso de maneira fenomenológica, nós não podemos partir de conceitos e formulações teóricas já dadas da história da filosofia. E aí, a gente vai ter agora um segundo passo do método fenomenológico, que o Russell chama de redução fenomenológica. Existem dois tipos de redução fenomenológica. A primeira é a redução eidética. Depois que eu suspendi meus conceitos, eu posso fazer um retorno à coisa mesma. Esse retorno à coisa mesma, o Russell chama de redução eidética, que vem de eidos, que seria a essência. Então, um retorno à coisa mesma é a redução eidética. Então você primeiro suspende suas concepções e em segundo lugar você faz um retorno à coisa mesma. Então assim, primeiro você suspende suas preconcepções para não olhar o fenômeno a partir de ideias preconcebidas. E aí no momento em que você suspende suas preconcepções, você pode efetuar um retorno à coisa mesma. E esse retorno à coisa mesma é a redução eidética. Existe também uma outra redução fenomenológica, que é a redução transcendental, que é um retorno à própria consciência, para você poder percepcionar como você mesmo apreende o fenômeno. Então, basicamente, o método fenomenológico envolve três momentos, por assim dizer. Vamos colocar três momentos mesmo, porque eu não estou pensando em outra palavra agora. Mas envolve três momentos. O primeiro momento é a suspensão fenomenológica, quando eu coloco entre parênteses as minhas preconcepções. O segundo momento é a redução eidética, quando eu faço um retorno à coisa mesma. E o terceiro momento é a redução transcendental, quando eu faço um retorno à minha própria consciência. E aí, quando a gente pensa na questão do ser, a partir de Heidegger, o que vai consistir a redução? Para Heidegger, a redução, na verdade, é um retorno do ente ao ser. Então, por mais que a gente vá tomar um ente como fio condutor da questão do ser, como eu disse para vocês, não tem como eu ir para a questão do ser diretamente, já que o ser não é um ente, não é uma coisa, não é algo. Eu preciso partir de um ente como fio condutor. Esse ente, a gente viu por causa da sua precedência ontontológica, quem não viu, assista os vídeos anteriores. Esse ente que tem essa precedência é o Dasein. Então, um retorno ao ser passa do ente para o ser. Então, você vai fazer um retorno ao ser. Esse retorno ao ser seria a redução fenomenológica do ponto de vista heideggeriano. Então, do ponto de vista heideggeriano,
A suspensão fenomenológica consiste na destruição da história da ontologia e a redução fenomenológica consiste no retorno ao ser. Basicamente é isso. Para entender o que é fenomenologia, o Heidegger vai analisar a palavra em grego. E aí a gente tem que entender uma coisa aqui. Primeiro, Heidegger ele é muito cuidadoso em definir os termos, em definir os conceitos que ele está usando. Por que ele faz isso? Todo filósofo que pretende fazer uma boa discussão filosófica precisa definir seus termos. Existem muitos debates e discussões que, na verdade, só existem porque os debatedores não definiram bem os termos que estão usando. Às vezes nem sequer existe uma discordância real. O que existe é um uso inapropriado de um determinado conceito que não foi esclarecido, que não foi bem definido. Para que uma discussão filosófica seja feita de maneira responsável, é necessário que o filósofo defina bem os termos que ele está usando. Então, se o filósofo, por exemplo, está discutindo sobre direita e esquerda, ele precisa definir bem o que ele entende por direita e o que ele entende por esquerda. Fazer uma definição bem clara sobre isso, e se ele vai debater com alguém sobre isso, a outra pessoa precisa entrar em acordo sobre o conceito que está sendo definido para que a discussão possa ser realmente efetiva. Porque se as duas partes do debate não estão usando os termos no mesmo sentido, o debate se torna um debate sem sentido. Por isso, todo filósofo, ao fazer qualquer discussão filosófica, precisa definir bem, todo filósofo responsável, precisa definir bem os conceitos que está utilizando. E o Heidegger faz isso sempre que ele vai estar usando um conceito muito importante. Ao definir os seus conceitos, o Heidegger vai muitas vezes recorrer à etimologia grega da palavra. Por que ele faz isso? O Heidegger raciocina mais ou menos assim. A filosofia, ela surgiu na Grécia Antiga. Então, os termos filosóficos que a gente usa, eles têm origem grega. Eles surgem a primeira vez na Grécia Antiga. Então, eles surgem a primeira vez em grego. Tomemos, por exemplo, os termos que a gente usa na filosofia. Ontologia, epistemologia. São termos que têm origem grega. Ontologia de ontos, né? Epistemologia de episteme. Metafísica também é uma palavra de origem grega. Por quê? Os termos filosóficos que a gente usa, eles nasceram na Grécia Antiga, porque foi lá o berço da filosofia, pelo menos a filosofia que a gente conhece, que é a filosofia ocidental. A filosofia, como a gente conhece, ela surgiu na Grécia Antiga, e por isso os termos filosóficos, eles surgem a primeira vez como termos gregos. Por causa disso, se a gente quer entender um termo filosófico com propriedade, nós precisamos fazer um retorno ao seu uso originário na Grécia Antiga. É por isso que o Heidegger vai sempre fazer essa análise etimológica grega da palavra, porque ele quer encontrar o sentido mais originário da palavra. Como a gente viu quando a gente discutiu o capítulo sobre a história da destruição da história da ontologia, a gente viu que ao longo da história os conceitos filosóficos vão ficando sedimentados. Então, por exemplo, se surge assim com Aristóteles a noção de substância, essa noção de substância ela tem um sentido grego, originário. Mas ao longo da história da filosofia, a palavra substância vai sendo usada e teorizada de várias formas, e várias concepções vão sendo construídas em cima dela, de modo que o conceito de substância chega a nós a partir de uma interpretação sedimentada da história da filosofia. E se a gente quer encontrar o sentido originário da palavra, a gente precisa fazer essa suspensão, essa destruição, tirar esses entulhos, dessedimentar, para que a gente possa fazer um retorno ao conceito originário. É assim que o Heidegger, então, vai analisar o conceito de fenomenologia, fazendo uma busca do seu sentido originário, do seu sentido grego, no modo como esse conceito surgiu, quando a filosofia surgiu. E aí, o Heidegger, então, vai mostrar que a palavra fenomenologia é composta de duas palavras, fenômeno e logia, ou logia. Logia é um termo muito usado para se referir às diversas ciências. Então a gente tem a biologia, a teologia, a geologia e por aí vai.
Se a gente for pegar, nesses termos, a palavra logia significa ciência. Então, biologia é a ciência da vida. Teologia é a ciência de Deus. Ciência aqui precisa ser entendida no sentido amplo. Não ciência no sentido moderno, mas sim ciência como campo do conhecimento. Não necessariamente conhecimento científico, empírico, experimental. Mas ciência no sentido mais amplo de conhecimento sistematizado, vamos colocar assim. Então, a gente pode entender fenomenologia como ciência dos fenômenos, entendendo ciência no sentido mais amplo. E aí, o Heidegger, como eu disse, ele vai fazer uma análise da palavra no grego. Fenômeno, no grego, vem de uma palavra grega que é phainomeno. Phainomeno significa o que se mostra, o ser monstrante ou o manifesto. Então, phainomeno é aquilo que se mostra. Para a gente entender como se chega a esse conceito, phainomeno é composto por uma primeira partícula que é phainon. Phainon vem de uma palavra grega que é phaino. Phaino significa trazer a luz do dia, pôr em claro. Então é como se você pegasse uma coisa que estava na escuridão e trouxesse ela à luz. É como se você lançasse luz a algo. Então o fenômeno é aquilo que teoricamente se encontrava na escuridão e que aparece na luz, aparece no claro, na clareira. Phaino vem de uma palavra que é phos. Fósforo, a gente tem até essa palavra no fósforo. Então assim, fósforo significa luz, claro. Tem até uma palavra grega que é saphos, que é claramente. Então fósforo significa luz e claro. Então mais ou menos a ideia de algo que vem à luz, algo que se encontrava na escuridão e que agora se mostra na luz. Então a gente pode definir fenômeno como o que se mostra em si mesmo, ou como o conjunto do que está à luz do dia, ou que pode ser posto em claro. Isso que pode ser posto em claro, as coisas que se nos mostram são os entes. Então assim, essa garrafinha de água aqui, ela se me mostra e ela é um ente. Então o que está se mostrando para mim, no primeiro momento, é o ente. Vamos continuar entendendo a palavra fenômeno. A palavra fenômeno, apesar de ter um sentido originário, ela acaba tendo outros sentidos que derivam desse, mas que não são o seu sentido mais próprio. Então, assim, primeiro a gente tem o sentido grego originário da palavra fenômeno, como o que se mostra, o que é posto na claridade, mas a gente vai ter um uso da palavra fenômeno de outras formas que são impróprias, mas que acabam derivando um pouco do sentido originário de fenômeno. Então, assim, a gente usa no dia a dia a palavra fenômeno em outros sentidos que não o seu sentido originário. E a história da filosofia também acaba empregando a palavra fenômeno em outros sentidos que não o seu sentido originário. Por isso, a gente pode falar de mais dois sentidos da palavra fenômeno. Fenômeno pode ser entendido como aparecimento. Aparecimento é o que parece ser. Então, assim, algumas coisas parecem ser, mas não é. Pode ser que eu esteja vendo uma pessoa longe, ela me parece ser alguém que eu pensei que era, parecia meu amigo, e depois eu descubro que não é meu amigo. Então eu tive só um aparecimento, o que parece ser. Outro sentido da palavra fenômeno é de aparência, que é o indício de algo que ele mesmo não se mostra. Então, por exemplo, se eu estou com febre, a febre é o indício de que eu estou com alguma outra doença, vamos supor uma gripe, ou tomara que não seja coronavírus se fosse, né? Mas, vamos supor, estou com febre e pode ser um sintoma de uma doença, de uma gripe. Nesse caso, eu tenho só uma aparência, porque a febre ela é só um indício de algo que ela mesma não mostra. A febre é só um indício de outra coisa por trás dela, que é a doença. Nesse sentido, então, a gente pode falar de três sentidos da palavra fenômeno. O primeiro sentido da palavra fenômeno é a palavra fenômeno em seu sentido próprio e originário, que significa o que se mostra em si mesmo. O segundo sentido é o sentido de aparecimento, que é o que parece ser. O terceiro sentido é o sentido de aparência, que é o indício de algo que ele mesmo não se mostra. Depois de definir esses três sentidos possíveis, o Heidegger vai também tratar do sentido da palavra aparecimento, porque a palavra aparecimento ela não significa só o que parece ser, ela também é utilizada em vários sentidos, e o Heidegger vai dar uma análise nesses sentidos. Ele aponta 4 sentidos da palavra aparecimento. O primeiro sentido é o anunciar-se como não se mostrar. Então o primeiro sentido é o ato daquilo que aparece, mas não se mostra em si mesmo. Então esse ato de aparecimento é o que pode ser chamado de aparecimento.
é o anunciar-se como não se mostrar. É o primeiro sentido. O segundo sentido seria o anunciante ele mesmo, que no seu mostrar indica algo que não se mostra. Então pense aqui. No primeiro sentido, aparecimento pode ser, vamos usar o exemplo da febre de novo. O aparecimento pode ser o processo pelo qual a febre me aparece, mas ela não mostra algo em si mesmo. Nesse sentido, o aparecimento é esse anunciar que não se mostra em si mesmo. O segundo sentido é o próprio anunciado, a própria coisa que está se mostrando, no caso a febre. O terceiro sentido é o sentido de mostrar-se. E nesse sentido, aparecimento tem o mesmo sentido que fenômeno, aquilo que se mostra em si mesmo. Então, há pessoas que usam a palavra aparecimento no mesmo sentido da palavra fenômeno. O quarto sentido seria o que, por essência, não se pode mostrar. Aqui a gente tem um exemplo, no caso, da filosofia kantiana. Na filosofia de Kant, o aparecimento, ou o que ele chama até de fenômeno, ele mostra algo, ele se mostra, mas existe algo por trás dele que é impossível que se mostre, que é a essência da coisa. A coisa em si, para o Kant, é incognoscível. Para a gente entender aqui melhor, o Kant faz uma distinção entre o fenômeno, que é aquilo que se mostra para a nossa sensibilidade, e a coisa em si, que é aquilo que nós não temos acesso, que permanece incognoscível, inacessível. Nesse caso, a essência, a coisa em si, ela é inalcançável, ela por essência nunca se pode mostrar. Então esse é um outro sentido de aparecimento. O aparecimento é aquilo que se mostra a nós, mas que oculta algo que por natureza não se pode mostrar. E aí a gente pode distinguir dois tipos de aparecimento nesse sentido. O primeiro é do objeto da intuição sensível. Então, o próprio objeto que me aparece como fenômeno. Então, poderia ser, por exemplo, essa garrafinha de água, tal como ela aparece aos meus sentidos. A garrafinha de água, em si, independente da minha percepção, eu não sei como ela é. Ela não se pode mostrar porque ela é incognoscível. A coisa em si é inacessível. Mas esse objeto, que eu consigo ver aqui a partir da minha percepção, ele se mostra, e esse é o primeiro sentido da palavra aparecimento no sentido kantiano. O segundo sentido seria o próprio ato de aparecer. Então, o próprio ato pelo qual essa garrafinha aparece, eu também posso chamar de aparecimento. Então, o Heidegger vai falar que esse sentido pode ser definido como a reverberência anunciante de algo que se oculta no aparecimento. Então, a palavra aparecimento pode ter 4 sentidos. Primeiro sentido. O primeiro sentido é o anunciar-se, como não se mostrar, como o ato pelo qual a febre, eu estou dando um exemplo, como o ato pelo qual a febre se me aparece. O segundo seria o anunciante ele mesmo, que no seu mostrar-se indica algo que não se mostra, no caso a própria febre, que oculta a doença, não mostra a doença, só funciona como indício. O terceiro sentido seria o sentido próprio de fenômeno, então o aparecimento como fenômeno, como aquilo que se mostra em si mesmo. E o quarto sentido seria o que por essência nunca se pode mostrar, como a relação kantiana entre fenômeno e coisa em si, já que a coisa em si é incognoscível e não se pode se mostrar. O quarto sentido, por sua vez, se subdivide em 2 sentidos. Então, o quarto sentido, que é o sentido kantiano, o que por essência nunca se pode mostrar, se distingue em 2 sentidos. O primeiro sentido seria sobre o objeto da intuição sensível, no caso, por exemplo, essa garrafinha de água, que oculta a coisa em si, já que eu não vejo a coisa em si, só a garrafinha de água que me aparece. E o segundo sentido seria o próprio ato pelo qual essa garrafinha de água aqui me aparece, enquanto a coisa em si permanece incognoscível. Então, assim, se vocês ficaram perdidos, anotem. Volta ao vídeo e anota cada sentido, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, para vocês terem um esqueminha certinho para não ficar confuso. Então, eu vou recapitular de maneira bem rápida todos os sentidos. Existem 3 sentidos da palavra fenômeno. O primeiro é o seu sentido próprio, que é o que se mostra em si mesmo. O segundo é o sentido de aparecimento, o que parece ser. E o terceiro é o sentido de aparência, o indício de algo que ele mesmo não se mostra. Já a palavra aparecimento pode ter 4 sentidos.
O primeiro é o sentido de anunciar-se como não se mostrar. O segundo é o sentido de anunciante, ele mesmo, que no seu mostrar indica algo que não se mostra. O terceiro sentido é o sentido de mostrar-se em si mesmo, que aí se identifica com o sentido de fenômeno no seu sentido próprio. O quarto sentido é o sentido de o que por essência nunca se pode mostrar, que é o sentido kantiano, que se divide, por sua vez, em dois sentidos. O primeiro sentido é de objeto da intuição sensível e o segundo é de reverberação anunciante de algo que se oculta no aparecimento. O que importa aqui para a gente desses sentidos é o sentido próprio, o sentido originário. O sentido originário de fenômeno é aquilo que se mostra em si mesmo. E aqui a gente rompe com a perspectiva kantiana. O fenômeno, no seu sentido mais próprio, ele mostra a coisa mesma, ele mostra a coisa em si. É por isso que a gente pode dizer, usando uma linguagem husserliana, que o fenômeno é a coisa em si. Repetindo, o fenômeno é a coisa em si. O fenômeno, no seu sentido mais próprio, é aquilo que se mostra em si mesmo. Então, o fenômeno mostra a coisa em si, é a própria coisa em si, da perspectiva fenomenológica. Agora que a gente analisou a palavra fenômeno, a gente pode analisar a palavra logia. A palavra logia, ou logia, no caso que a gente pronuncia fenomenologia, vem do grego logos. Logos é uma palavra muito famosa. No seu sentido impróprio, que essa palavra acabou ganhando no seu sentido sedimentado na história da filosofia, logos foi entendido como os seguintes sentidos impróprios: razão, juízo, conceito, definição, fundamento, relação ou enunciação. Só que esses sentidos são impróprios, eles não são o sentido grego originário da palavra. Para a gente entender o sentido grego originário da palavra logos, a gente precisa analisar a sua etimologia. Logos vem de uma palavra grega que é delon. Delon, né, de onde vem logos, significa revelar, tornar visível, tornar manifesto aquilo de que se discorre no discurso. Então a palavra logos significa algo como um discurso que torna manifesto ou que torna visível algo ou aquilo do qual se discorre. Então é um discurso que faz ver aquilo que do qual se discorre, que torna manifesto aquilo do qual se discorre. Logos é uma palavra que no grego está relacionada com apophanestai. Então os gregos relacionavam a palavra logos com apophanestai, que significa deixar e fazer ver. Por isso a gente pode falar de um discurso apofântico. É um discurso que faz ver, é um discurso que mostra. Essa palavra, por sua vez, está relacionada com a palavra síntese. Síntese é uma palavra que significa, não no sentido que a gente usa no sentido impróprio, né? A gente usa síntese como resumo, como relação de ideias de maneira compactada, mas no seu sentido grego originário, a palavra síntese significa fazer ver algo com, em seu ser, junto a algo, fazer ver algo como algo. Logo, partindo dessas noções, parece que a palavra logo significa discurso que faz ver, basicamente. Então, é um discurso que faz ver, é um discurso que torna manifesto, é um discurso que traz à luz algo. O que é bem parecido com o sentido de fenômeno, né? E aí o discurso ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, logos pode ser verdadeiro ou pode ser falso. A gente tem a ideia na tradição filosófica de que verdadeiro é um enunciado ou uma proposição que corresponde à realidade. Então, existe uma teoria que se consolidou na história da filosofia chamada de teoria da correspondência da verdade, segundo a qual a verdade seria o enunciado ou juízo ou uma proposição que corresponde com a coisa. Isso tem a ver com o sentido impróprio da palavra logos. Vocês lembram? A gente falou que os sentidos impróprios da palavra logos são razão, juízo, conceito, definição, enunciação. Então, se eu tenho um juízo, ou se eu tenho uma proposição racional, ou se eu tenho uma enunciação, ou se eu tenho uma definição ou conceito que corresponde com a coisa, eu tenho verdade. Se eu tenho um conceito, uma proposição, um enunciado, ou uma definição ou um juízo que não corresponde à coisa, eu tenho falsidade. Esse, como se baseia no sentido impróprio de logos, é um sentido impróprio de verdade. E também é um sentido de verdade que deixa de fora muita coisa. Por exemplo, uma obra de arte, quando eu contemplo uma obra de arte, ela me comunica um tipo de verdade.
Então, se verdade é só o enunciado que corresponde com a realidade, a obra de arte ela não é verdade. E aí a noção de verdade fica muito restrita, porque ela se restringe ao nível do enunciado. É por isso que essa noção de verdade é limitada. Não que ela esteja totalmente errada, mas que ela é uma definição de verdade imprópria, limitada, não necessariamente errada, mas limitada. Para o Heidegger, para ele encontrar o sentido originário da palavra verdade, ele vai até partir disso e vai perguntar assim, olha, se eu posso falar que um enunciado é verdadeiro, porque ele corresponde à coisa, é porque existe algo mais originário por trás, que é o próprio mostrar da coisa. Então, assim, eu só posso dizer algo sobre a coisa, eu só posso fazer um enunciado sobre a coisa, porque esse enunciado pressupõe que essa coisa se me mostra. Porque eu não poderia dizer algo sobre a coisa se ela não se me mostrasse antes. Então, assim, por trás da noção imprópria de verdade, existe necessariamente um mostrar da coisa. Porque eu não posso fazer um enunciado que seja verdadeiro ou falso sobre algo, sem que esse algo se me mostre. Então, assim, o conceito de verdade impróprio, ele exige uma noção de verdade ainda mais fundamental, que é a noção de mostrar-se da coisa. E aí o Heidegger, como eu disse para vocês, o que ele faz para encontrar o sentido originário das palavras é analisar elas no grego. Então, qual que é a palavra grega para verdade? A palavra grega para verdade é aletheia. Aletheia é a junção de duas palavras, né? Primeira partícula a, uma partícula de negação, e a palavra letheia. Letheia era o nome de um rio, que era chamado nos mitos de rio do esquecimento. E a, como é uma partícula de negação, significava algo como arrancar do esquecimento, arrancar algo do rio do esquecimento. Então, aletheia, no seu sentido grego originário, significa tirar algo do esquecimento. Olha que legal esse sentido. Tem muito a ver com a questão do ser. Ela tem uma questão negligenciada da história da filosofia, esquecida da história da filosofia. E o que é aletheia? Aletheia significa tirar o ser do seu esquecimento. Então a gente pode definir a aletheia como tirar algo do seu esquecimento. Ou a gente pode definir também como tirar o ente de que se fala de seu encobrimento. Então, se um discurso é verdadeiro, ele é um discurso que tem a capacidade de tirar um ente que estava encoberto, esquecido, encobrido, e tirar ele desse esquecimento, desse encobrimento. Então, o discurso verdadeiro é o discurso que tira algo do seu esquecimento. E aí, os gregos relacionavam a aletheia com a estética. Estética que não é estética de beleza, mas estética de sensibilidade, de percepção sensível. Estética é aquilo que se refere à sensibilidade. Então a verdade estava relacionada com a sensibilidade, no sentido de que a verdade se mostra na simples percepção sensível de algo, que os gregos chamavam de noein. Então assim, quando algo me aparece de maneira imediata, não tem como aquilo ser falso. Porque aquilo que me parece de maneira imediata, sem que eu tematize, sem que eu crie concepções sobre aquilo, é aquilo que está se mostrando em si mesmo. Então aquilo que se me mostra na sua forma imediata, aquilo que se mostra de maneira mais imediata, na minha percepção direta, é verdade. Porque é aquilo que se me mostra, é aquilo que se desvela para mim de maneira imediata, antes mesmo de qualquer tematização. Já a falsidade, se verdade é aquilo que tira uma coisa do seu encobrimento, a falsidade, o pseudos no grego, vai ser o contrário. A falsidade é encobrir algo, é pôr algo diante de algo, dando como algo que ele não é. Então, é como se eu pegasse uma coisa verdadeira e colocasse algo na frente dela que a tapasse, que a escondesse. Isso que acontece com a questão do ser. O ser, ele surge como questão filosófica fundamental no início da história da filosofia, só que vão surgindo tantas interpretações filosóficas, tanta interpretação sedimentada, que elas vão ocultando o ser, como se colocando diante do ser e ocultando ele, escondendo ele. Isso é falsidade. Falsidade é aquilo que tem um caráter de encobrimento. Então, um discurso ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. O Heidegger também vai falar de um sentido da palavra logos que não seria necessariamente o discurso, mas aquilo que está sendo mostrado, que seria o sentido de hipokeimenon. Hipokeimenon é o substrato, a coisa subjacente, o próprio mostrado. Então eu posso ter logos como discurso que mostra e posso ter logos como aquilo que está sendo mostrado. Basicamente esse é o sentido de logos. Tomando esses dois sentidos, a gente pode resumir que fenomenologia é um discurso que
tira do encobrimento algo que estava esquecido e faz com que essa coisa se mostre em si mesma, que seria um fenômeno. Então, fenomenologia, logos, é um discurso que faz ver aquilo que se mostra tal como se mostra em si mesmo. Essa é a definição de fenomenologia. Fenomenologia é o discurso que faz ver aquilo que se mostra tal como se mostra em si mesmo. Essa é a definição de fenomenologia. E é isso que o Heidegger trata no parágrafo 7. O seu método é esse. Ser e Tempo é um discurso, o livro Ser e Tempo é um discurso que tem como objetivo fazer ver aquilo que se mostra tal como se mostra em si mesmo. Sendo um discurso verdadeiro, um discurso que faz ver, o objetivo de Ser e Tempo é tirar o ser de seu esquecimento. É uma aletheia, é um sentido verdadeiro. É o sentido de tirar do esquecimento o ser. E de trazer à luz, de pô-lo em claro, que é o fenômeno, que a gente falou que tem a ver com colocar a luz, que vem de fós, né? De luz, fenômeno, né? Aquilo que é posto à claridade. Então, o Ser e Tempo é um livro que vai usar um método que tem como objetivo tirar do esquecimento aquilo que se encontrava esquecido. Esse é o método fenomenológico. Isso é importante. Fenomenologia não é uma teoria. Fenomenologia é um método. A gente até pode dizer que fenomenologia não só não é uma teoria, como é uma antiteoria. Por que é uma antiteoria? Porque o objetivo da fenomenologia não é criar uma teoria fechada. E como eu disse para vocês, suspensão fenomenológica significa não partir de teorias já dadas. É por isso que a fenomenologia é uma antiteoria. Porque ela tem como objetivo não partir de nenhuma teoria dada e seu propósito não é construir um sistema teórico fechado. A fenomenologia é apenas um modo de fazer filosofia, é um método e não uma teoria. Por fim, a gente pode ir para o parágrafo 8, que é só um sumário do que o Heidegger vai tratar. No parágrafo 8, vou abrir aqui para ver qual vai ser o sumário que ele vai estar seguindo, porque ele acaba dizendo que vai seguir, mas ele não segue tudo. O Heidegger fala que vai dividir a sua discussão em duas partes. A primeira parte tem a ver com aquilo que a gente chamou de primeira tarefa da elaboração do ser. Se você não sabe, veja o vídeo anterior, que seria o questionamento sobre o ser no horizonte da temporalidade, que envolve 3 passos. O primeiro é a análise fundamental preparatória do Dasein, o segundo é o Dasein e a temporalidade, e o terceiro é tempo e ser. A segunda parte, por sua vez, teria como objetivo aquilo que a gente chamou de destruição da história da ontologia, que se dividiria em 3 partes. A primeira seria sobre a doutrina kantiana do esquematismo e o tempo como degrau prévio de uma problemática da temporalidade. O segundo seria o fundamento ontológico do cogito sum de Descartes e a assunção da ontologia medieval na problemática da res cogitans. E o terceiro seria sobre o tratado de Aristóteles sobre o tempo como discriminante da base fenomênica e dos limites da ontologia antiga. De todas essas partes e subtópicos que o Heidegger fala que vai tratar, ele só vai até o segundo tópico da primeira parte, que seria a análise fundamental preparatória do Dasein, e depois Dasein e a temporalidade. Ser e Tempo se encerra nisso. Ser e Tempo, então, só vai até a primeira parte do segundo tópico. Então, a primeira parte, que é o horizonte da temporalidade, se divide em análise fundamental preparatória do Dasein e Dasein e temporalidade. Então, Ser e Tempo vai ter 2 sessões. Aqui a gente encerra a introdução, e a partir dos próximos vídeos a gente vai estar tratando dessas sessões. A gente vai entrar na primeira sessão, que é a análise fundamental preparatória do Dasein. Eu encerro aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E depois, semana que vem, depois que a gente terminar o encontro e a discussão dos próximos parágrafos, eu posto o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. E eu agradeço a todos.